Olá, amigos. Nós estamos aqui no CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre, nós estamos tratando da tricotomia humana, o homem constituído de espírito, alma e corpo. E nós estamos aqui no canal Crente Docente, nesse espaço virtual de áudio, para lançar subsídios, preparação para a sua próxima aula. Uma frase que eu gosto muito, que eu aprecio muito, do grande conferencista teólogo Aiden Wilson Tozer, quando ele diz que o momento crítico para qualquer exército não é o dia em que ele entra no combate com o inimigo, é o dia anterior, o ano anterior, o mês anterior. A preparação é vital. Então é isso que você está fazendo aqui, se preparando para ministrar a sua próxima aula. Nós, desde o início da lição, já entendemos e ficou bem frisado as questões da origem do homem, o que diz a teologia, o que diz a ciência, as teorias científicas, humanistas, uma série de heresias também foi posta aqui na lição para que fique claro a refutação diante daquilo que cremos, conforme Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós rejeitamos qualquer teoria contrária às sagradas escrituras. Nós também tratamos da natureza humana, inclusive a natureza de Cristo. Nós já falamos também sobre o corpo na sua mordomia, o corpo no seu sentido físico. Já que estamos tratando da tricotomia, o corpo ele é a parte física, material, visível do ser humano. A alma e o espírito é a parte incorpórea, invisível, como nas palavras nefesh no hebraico e psique no grego. Então nós entendemos que o homem ele tem a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é a alma e o espírito. Então essa tripartição, cada uma com a sua função e uma dependendo da outra, no sentido mais estrito da doutrina, né? Então, os clamores da alma é o título da lição de número 8. A alma clama. Por que a alma clama? A alma clama porque ela tem desejo. A alma clama porque ela tem vontades, ela tem anelos, ela tem apreciações, ela tem as suas demandas. A alma nada mais é do que a sede dos pensamentos, dos sentimentos, da emoção do ser humano. Então, é muito importante que haja um zelo pela sua alma. Prezado professor, deixe isso bem frisado, mas você também precisa cuidar da sua alma. Como ministro do ensino, você precisa zelar pela sua alma. E na terceira epístola de João me veio aqui à memória um elogio do apóstolo João a um crente muito especial chamado Gaio, quando ele fala: olha, estou sabendo de que vai tudo bem aí, vai bem com a tua alma, sua alma está bem, tua alma está ótima. Então é muito importante que nós que trabalhamos na obra do Senhor estejamos com as nossas emoções equilibradas, saudáveis. Isso é muito importante também. Terceira epístola de João, versículo 2. Amado, João falando para Gaio, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Agora, o texto bíblico básico, que está lá no lindíssimo Salmo de número 42, você vê a alma anelante, né? A alma anelante, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, ou seja, essa alma ela quer se saciar, ela quer estar satisfeita com as suas emoções em dia, com a sua saúde emocional muito bem. Então, como é que alguém pode perguntar: como eu vou me saciar de Deus? Como a minha alma vai ficar cheia de Deus? Como a minha alma vai ficar satisfeita com o meu relacionamento com Deus? Isso é muito importante.
E Isaías 55, versículo 1 nos dá algumas sugestões. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. É um convite. Como é que eu vou saciar a minha sede de Deus? Aceitando o convite dele. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Em João 4,14, Jesus falando, pregando ali para a mulher samaritana, ele disse, olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso é lindo demais. João 7,37, Jesus ainda está convidando. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, o que a alma precisa para ser saciada de Deus? Ela precisa, em primeiro lugar, aceitar o convite dele. Isso é muito importante para o ser humano. Aceitar o convite de Jesus, aceitar o convite das boas novas do Evangelho. Ele vai encontrar para a sua alma o saciar de sua sede. Apocalipse 21,6, a quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. E o tão belíssimo convite universal em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, aceite esse convite. Aceite o convite do Senhor para ter a sua alma saciada. Agora, uma coisa também que eu acho muito interessante é a possibilidade que nós, como seres humanos inteligentes, temos de eliminar maus sentimentos, maus pensamentos. Antes de existir como teoria psicológica, a teoria da construção de pensamentos, inteligência multifocal, e antes de existir tudo isso, não estou desmerecendo, mas que fique bem claro que Jesus não desmerece nenhuma das ciências médicas. Ele disse, não precisam de médicos sãos, e sim os doentes. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, desmerecer, desqualificar, desrespeitar a ciência médica, a terapia medicamentosa, os exercícios psicoterapêuticos da ciência em relação aos problemas da alma. Nada disso, tá certo? A fé trabalha também junto com a ciência. Então, nós observamos que é importante a gente aprender a construir pensamentos saudáveis, a canalizar pensamentos, a não assassinar a nossa mente com pensamentos ruins. E a Bíblia nos dá uma série de receitas para que nós possamos ter a nossa alma saudável e muito bem canalizada. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, o relato de Ana, a oração de Ana, que vocês bem conhecem, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Repare que Ana foi orar em momento de amargura. A oração, ela é a comunicação do ser humano com Deus. Muitos se isolam, muitos deixam de se expressar por causa dos problemas internos, dos conflitos internos. Quando, na verdade, Ana, ela foi se comunicar, ela foi falar, ela foi se expressar com o Senhor. Não diferente foi o nosso mestre Jesus, nosso Salvador. Chegando já na sua última hora, ele começou a clamar com muita força. Lucas 22, lá entre o versículo 44 e 46, está escrito, e estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto maior a aflição, maior a oração. Quanto mais agoniado ele estava, ele intensificava ainda mais a sua oração. Então a oração é um meio de comunicação com Deus e o isolamento ela é assassínio. O isolamento é assassínio, tá bom? Então você não pode ficar jogado no canto. Vá orar, vá clamar, vá se comunicar. Tá? Decida eliminar pensamentos ruins. Nós temos essa habilidade, essa inteligência. Efésios 4:31. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia seja tirada, eliminada dentre vós. Certo? Então nós temos esse poder de eliminar maus pensamentos,
E o amor elimina maus pensamentos, o perdão elimina maus pensamentos. Então isso precisa ficar muito patente para você e para os seus alunos. Muito importante. E a ansiedade? A ansiedade, ela é o mal do século. Uma matéria do ano passado do jornal O Estado de São Paulo diz que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem de transtornos psíquicos e que até 2020 será a doença mais incapacitante do mundo. Olha que terrível. E nós temos a palavra de Deus como cura para a nossa alma em primeiro lugar. Sempre. Então, 1 Pedro 5,7, um texto que você conhece bem, pode citar lá na sua aula, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu lanço sobre ele a ansiedade, porque eu tenho certeza de que ele está cuidando de tudo. Eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque o amanhã Deus já está lá. Ele já chegou lá. Ele é o dono de tudo e dono do nosso futuro e das demandas da nossa vida. Então a ansiedade, ela é derrubada pela minha confiança em Deus. Eu confio em Deus, derruba a ansiedade. Eu confio no Senhor, a ansiedade, ela é derrubada. Falamos no início que a alma ela é anelante, desejosa, ela é precisa e necessitada. Agora, do que a alma precisa? A alma precisa de muita coisa, mas eu vou destacar algumas coisas que a alma precisa, e Jesus, ao pregar, já sabia das demandas do ser humano, conforme ele no seu convite em Mateus 11, 29, mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A alma precisa de descanso. E Agostinho de Hipona, uma frase muito conhecida, ele disse o seguinte: enquanto não descansarmos em ti, nosso coração estará inquieto. Então, a inquietude, a aflição vem de todas as demandas que a gente tem na vida. Mas quando nós confiamos em Deus e descansamos, encontramos o descanso em Cristo, a ansiedade ela é eliminada e eu passo a confiar mais em Deus e a minha saúde emocional fica em dia. A minha alma, o que a minha alma precisa? A minha alma precisa adorar a Deus. Como Maria, naquele lindo cântico de Lucas 1, lá no versículo 46, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Adore a Deus. Reconheça a sua pequenez. Agora, reconheça a grandeza do Deus vivo e poderoso que pode livrar você de todo mal, de toda ansiedade, de toda aflição. A minha alma engrandece ao Senhor. Troca a tua aflição pela tua adoração. Adore a Deus. A alma precisa ser saciada por Deus e é dessa forma que a gente vai adquirindo experiência, adquirindo saúde para a nossa alma. Como é que a gente pode zelar pela nossa alma? Como Gaio era um grande zelador pela própria alma, o colega, o amigo de ministério do apóstolo João. Como isso? Como zelar pela nossa alma? Paulo ensinou. Lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ocupando a mente com coisas úteis. Hoje, nessa era virtualizada, nesse muro de lamentações que é a rede social, as pessoas elas estão ocupando suas mentes com coisas fúteis e não úteis. Quando, na verdade, Filipenses 4:8, Paulo ensina na sua doutrina, quanto ao mais, irmãos, ele está falando para cristãos, ele está falando para o ser humano aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como diz na atualizada, na corrigida diz, nisso pensai. Na atualizada diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muitas aflições acontecem por desocupação na mente, mente vazia. Então zele pela tua alma, ocupando a sua mente. Ocupando a sua mente com coisas úteis, agradáveis
a Deus. Uma outra receita bíblica muito poderosa é esquecer o passado, é deixar o passado para trás. Ainda o apóstolo Paulo em Filipenses 3:13 e 14, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo o passado, deixando o passado para trás, entregando o futuro na mão de Deus e vivendo o hoje. Em Apocalipse 12, versículo 10, diz que o diabo, nosso adversário, ele é nosso acusador. O mesmo que nos acusa diante de nosso Deus Pai que está nos céus. Nós temos dois tipos de acusadores. O acusador espiritual, que é o diabo, e os acusadores humanos, como os fariseus que acusaram aquela mulher adúltera do seu pecado, e Jesus foi lá e a perdoou e mandou-a embora, mandando ela não pecar mais. Isaías 43:25, eu mesmo sou o que apago, elimino as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Essa é a palavra do Senhor. Então eu não tenho por que viver rodeado de acusações e ocupando a minha mente com acusações do inimigo contra a minha vida, porque Deus é maior e pode, e já me perdoou, já te perdoou, já eliminou todo o teu passado e agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua aula, querido professor. Deixa eu dar umas dicas aqui para vocês. É muito importante que o professor tenha em suas mãos, em sua biblioteca, em sua escrivaninha, uma obra de teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é dividida por assuntos, ela é a doutrina bíblica ali para você ficar bem. Ela é a doutrina bíblica para você entender todo o compêndio doutrinário da palavra de Deus. Em teologia sistemática você aprende a doutrina de Deus, você aprende a doutrina de Cristo, cristologia, do Espírito, pneumatologia, do pecado, a martiologia, e você vai entender ali a antropologia, que é o estudo acerca do homem, e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a eclesiologia, que é a doutrina do desenvolvimento da igreja. Então isso é muito importante que você tenha em casa um livro, uma obra de teologia sistemática, de preferência pentecostal, ok? Tem obras excelentes aí no mercado, de Eurico Bernstein, de Stanley Orton, Teologia Sistemática da Casa Publicadora, você tem a declaração de fé da sua denominação. Então é muito importante você ter uma obra dessa em casa. Agora, uma outra dica que tem mais a ver com a nossa vida espiritual é a seguinte: professor, ore e leia a palavra de Deus. Tenha uma vida devocional sadia. Ore. Viva a sua vida em oração, porque o ensino bíblico é batalha espiritual e você está lidando com o mundo espiritual. Esteja preparado. Deus abençoe tua vida. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz.